Boa tarde, irmãos e irmãs. Vamos iniciar este nosso momento de espiritualidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecendo a Deus por esta oportunidade de podermos entrar na Semana Santa. Queremos oferecer a Ele a nossa vida, a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de cristãos. Peçamos que Ele possa nos acompanhar, nos iluminar e cuidar de cada um de nós, oferecendo o seu espírito de amor, o seu espírito de sabedoria e de inteligência, para que possam guiar os nossos passos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, com a celebração dos Ramos, entramos num momento forte da nossa caminhada e do calendário litúrgico, a Semana Santa. Estamos nos preparando para celebrar juntos e com alegria a Páscoa do Senhor. O que é a Páscoa? Como vamos viver esse momento? Portanto, o tema que escolhi é celebrando a Páscoa. O que é celebrar? O que é celebrar? O que é a Páscoa? Para podermos entender melhor o que é a Páscoa do cristão, vamos passar por um momento de história, conhecendo a história, a origem dessa palavra e dessa celebração, para poder chegar à Páscoa de Jesus. O lema que vamos meditar hoje é: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. São João nos ajuda a entender isso. E através do seu Evangelho, que nós teremos oportunidade de ouvir na Quinta-feira Santa, na missa da Ceia do Senhor. Vamos ouvir antes esse Evangelho, o que diz São João para nós sobre a Páscoa e como nós vamos viver a nossa Páscoa. Escutemos esse Evangelho. Antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, ele estava no mundo e amou-os até o fim. Foi durante a ceia, o diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de tempo de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou a cintura. Derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Chegou assim a Simão Pedro. Este lhe disse: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Pedro disse: Tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem o iria entregar. Por isso disse: Não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: Entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque sou. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deixo-vos o exemplo, para que façais assim como eu fiz para vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim um calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vou-lo digo, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Este Evangelho de São João nos ajuda a entender o sentido verdadeiro da Páscoa. A Páscoa do Senhor e a nossa Páscoa. Ao ouvir esse Evangelho, podemos resumir a Páscoa em uma palavra: a celebração do amor. João diz que antes da festa da Páscoa, Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Por isso, ele lavou os pés e ensinou seus discípulos a fazerem a mesma coisa. Também, no final, ele deu um novo mandamento, o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros. E todas as vezes que nós fazemos alguma coisa, esse serviço aos nossos irmãos, é a Jesus mesmo que o fazemos. Então, como nós vamos viver a nossa Páscoa? O que é a Páscoa para nós? Para podermos viver isso, algumas notas básicas que podemos ver e entender melhor o sentido da Páscoa. Primeiro, a palavra celebrar. Eu disse que o tema é celebrando a Páscoa. O que quer dizer celebrar? Celebrar é uma palavra de origem latina e significa tornar-se célebre, lembrar para não ser esquecido. Nós conhecemos pessoas célebres, momentos célebres, e essas pessoas, esses momentos são vividos, são célebres próprio, porque não devem ser esquecidos. Célebres porque devem ser lembrados, para não cair no esquecimento do povo. Celebrar, portanto, é muito importante para manter viva a memória de cada um, a memória do povo. Auxilia na formação do povo, na formação da cidadania. O povo hebreu começou a se sentir povo quando começou a celebrar a Páscoa. Celebrar dá entusiasmo para reforçar os laços de amizade e solidariedade entre o povo, no meio do povo. Celebrar dá novas forças para enfrentar os desafios e construir juntos o futuro. Celebrar irmana junta as pessoas e faz a base da identidade e da missão comum. Portanto, celebrar é muito importante. Por isso que nós nos preparamos para essa grande celebração que é a Páscoa. Mas o que é a Páscoa? Celebrando a Páscoa. Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes na cultura judaica
e também na cultura cristã. Para os judeus e também para nós cristãos, Páscoa é a maior festa do ano litúrgico. É o centro da fé judaica, é também o centro da fé cristã. A palavra Páscoa tem uma origem latina também, paste, mas essa palavra também é encontrada na Grécia Antiga, com o termo Pásca. Então, é uma palavra que existia em outras culturas, na cultura latina e na cultura greca. Porém, a sua origem mais remota é entre os hebreus, onde aparece o termo pesar, que significa passagem. Esse termo o encontramos várias vezes na Bíblia, sobretudo no livro do Êxodo. Então, Páscoa é uma celebração importante, é centro da nossa fé e significa passagem. Passagem de que a que? Vai depender agora do contexto. Para os judeus, é a passagem da escravidão à liberdade. Para nós cristãos, é a passagem da vida à morte. Da morte à vida, desculpem. Então, para entendermos melhor, vamos entrar na sua origem mesmo, a Páscoa judaica, visto que a origem mais remota da palavra Páscoa se encontra entre os hebreus. Vamos ver o que era a Páscoa judaica. A origem desta celebração da Páscoa está na história do povo de Israel, do povo hebreu. E essa história, sabemos onde ela é relatada, na Bíblia, no livro do Êxodo. E Êxodo significa saída. Então, na verdade, a Páscoa começou com a saída, com o Êxodo, porque o povo celebrou a Páscoa como momento dessa passagem de Deus na sua vida e a passagem do Egito para a terra prometida, a passagem da escravidão para a liberdade. Os judeus celebravam o grande fato da saída da escravidão do Egito e a entrada na terra prometida, para que essa manifestação de Deus fosse sempre lembrada e não ser esquecida pelas gerações futuras. Então, celebrar é tornar célebre. Então, viver para não cair no esquecimento. O povo celebrava a Páscoa próprio para lembrar ou relembrar os grandes momentos, as grandes maravilhas de Deus na sua vida, para que as gerações que não viveram esse momento não esqueçam, que possam continuar lembrando. E quem inventou a data da Páscoa? Não foi o povo que inventou essa celebração. O povo não decidiu, levantou um dia e decidiu celebrar uma Páscoa, uma passagem de Deus. Foi Deus mesmo que escolheu e instituiu esta celebração. Porque ele sabia da importância de não esquecer as maravilhas que ele fez na vida do povo, sobretudo na constituição deste povo. E para o povo manter-se coeso, unido, Deus deu-lhe a lei anual e perpétua para todas as gerações celebrarem a Páscoa. Então, para o povo ficar unido, para não esquecer as maravilhosas manifestações, intervenções de Deus na sua vida, Deus mesmo instituiu esta celebração da Páscoa. Até mesmo a data da celebração da Páscoa foi determinada por Deus. Encontramos isso no livro do Êxodo.
Quando precisa celebrar a Páscoa? O livro do Êxodo, capítulo 12, de 1 a 14, nos fala muito bem da data. Diz, na primavera, que era o primeiro mês do ano, no dia 14 do mês de Nisan, que corresponde, em nosso calendário, ao primeiro domingo do outono, entre março e abril. A Bíblia confirma que o povo, logo que tomou posse da terra prometida, celebrou essas maravilhas do Senhor na sua vida. No livro de Josué, capítulo 5, 10 a 11, podemos encontrar isso, essa grande celebração que o povo fez quando chegou, colocou os pés na terra prometida. E qual é o significado dessa Páscoa judaica? E como pode nos ajudar na nossa celebração? O significado da palavra Páscoa, Pesach, em hebraico, é passagem de uma situação para outra. Páscoa, passagem de uma situação para outra. É um salto para a frente. É um pulo. De fato, a Páscoa dos judeus abriu novos caminhos em direção à terra prometida, à liberdade, à soberania do povo. Essa palavra, Páscoa, Pesach, em hebraico, é derivado do verbo passar, que significa passar por cima, no sentido de poupar. Passar por cima, no sentido de poupar. Êxodo, capítulo 12, de 12 a 13. O grande símbolo da libertação do povo está no sangue com que pintaram a soleira da casa. O sangue distinguia o judeu e o poupava do extermínio e dava condições de sair para a liberdade, a caminho da terra prometida. Êxodo 12, de 21 a 28. Então, Deus quis libertar o seu povo para poder sair, para poupar o povo do extermínio, que por causa da dureza do coração do faraó, ele quis infligir ao povo, pediu para colocar o sangue do cordeiro na soleira da casa. E ao ver o sangue, o anjo exterminador sabia que era a casa dos judeus, e por isso poupava aquela casa, aquela família. A Páscoa, para os judeus, é um memorial. O que é memorial? A observância da Páscoa devia ser repetida a cada ano, como forma de fixar na memória o grande evento libertador do povo de Deus. E, principalmente, como forma de instrução às novas gerações que precisariam conhecer o amor de Deus para com Israel. Então, memorial é uma celebração, é uma forma de viver cada ano o mesmo evento como se estivesse acontecendo no mesmo dia, naquele mesmo momento. Não é lembrar um evento passado, mas viver como se estivesse acontecendo naquele mesmo momento. É o que se chama memorial. O povo celebra, recorda as maravilhas, as intervenções de Deus, para que jamais sejam esquecidas pelas gerações presentes e futuras. É o memorial. Então, celebrar para não esquecer. Resumindo, a Páscoa dos judeus tem 3 grandes palavras importantes. Primeiro, a Páscoa judaica é celebração. Celebrar, como falamos,
é lembrar para não esquecer. Então, a Páscoa como celebração é lembrar as maravilhas de Deus na vida do povo, para não esquecer. A Páscoa judaica, além de celebração, é também libertação. É a passagem da escravidão para a liberdade. E essa passagem da escravidão para a liberdade, para a terra prometida, é de livre e espontânea iniciativa de Deus. Não foi o povo que pediu. Deus mesmo que ouviu o clamor do seu povo e decidiu descer para salvá-lo, para libertá-lo, para conduzi-lo à terra prometida. Páscoa, celebração, libertação e terceira palavra, memorial. Memorial é viver no presente um evento passado. E porque o povo vive no presente um evento que já passou, como se estivesse acontecendo naquele momento próprio, para manifestar a sua gratidão a Deus por essas maravilhas na sua vida e na sua caminhada. Então, Páscoa judaica, celebração, libertação e memorial. Jesus viveu essa Páscoa, porque ele era também hebreu, judeu. Ele celebrou a Páscoa judaica. Então, Jesus não só se encarnou no povo hebreu, no povo de Deus, e viveu a sua Páscoa, mas ele se tornou também centro da Páscoa. Então, Jesus na Páscoa hebraica e Jesus da Páscoa cristã. Então, se tornou como um centro desta celebração. Sabemos pelos evangelhos que Jesus participou, celebrou, viveu a Páscoa judaica. O Evangelho de João fala várias vezes de Jesus indo e voltando para Jerusalém. Vai para Jerusalém, volta, vai para Jerusalém, volta, em ocasião da festa da Páscoa. Numa dessas celebrações, Jesus tinha 12 anos, quando foi com os seus pais, onde ele ficou no templo. Isso é São Lucas, que nos ajuda a entender no capítulo 2 do seu Evangelho, versículo 41 a 42. Mas Jesus, além de participar da Páscoa judaica, ele mesmo celebrou a Páscoa com os seus discípulos nos últimos dias da sua vida. Porém, a maior celebração de Jesus foi a Páscoa dele próprio. Ele celebra a Páscoa dele mesmo. Na Páscoa se oferecia a Deus sacrifícios, cordeiros, para viver aquele momento no Egito, quando mataram os cordeiros para colocar o sangue na soleira da casa. Então, Páscoa era a festa própria do cordeiro, e os cordeiros eram, levados ao templo e tinha um sacerdote especialista que matava esses cordeiros para oferecê-los como sacrifício a Deus. Mas Jesus celebrou a própria Páscoa, a Páscoa dele próprio. Já no final da ceia pascal judaica, como ouvimos no Evangelho de João, Jesus instituiu a ceia pascal cristã e autorizou a celebrá-la em sua memória. O Evangelho de Marcos falou brevemente. Quem nos ajuda a entender melhor tudo isso foi São Paulo. Sabemos que o primeiro relato sobre a Páscoa é de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Paulo relata esse momento e escutaremos como segunda leitura na Quinta-feira Santa. Jesus celebra essa Páscoa. Ele oferece
si mesmo a Deus e ao mundo. E pede aos seus discípulos para lembrarem, para celebrarem esse momento em sua memória. Então, Jesus vai instituir também o memorial, celebrar em sua memória. Por isso, cada vez que nós celebramos a Eucaristia, celebramos ou fazemos memória, celebramos o memorial da Páscoa de Jesus. Vivemos cada dia a mesma coisa que Jesus viveu naquela noite derradeira, quando ele instituiu a Eucaristia, instituiu a Páscoa. Por isso, se diz que a Páscoa dos judeus é a mãe da Páscoa cristã, porque Jesus instituiu a Páscoa cristã próprio numa celebração da Páscoa judaica. A Páscoa cristã como momento fundamental. Qual é o sentido da Páscoa cristã? Se Jesus instituiu essa Páscoa a partir da Páscoa judaica. Como é essa nova Páscoa e como nós vivemos essa Páscoa? Alguns elementos contidos na Páscoa judaica foram aproveitados por Jesus ao instituir a Páscoa cristã. Jesus aproveitou da palavra celebração, esse elemento fundamental. Lembrar para não esquecer. Jesus celebrou a Páscoa judaica e nessa Páscoa celebrou também a Páscoa cristã. Jesus usou e aproveitou da palavra vida. A Páscoa como oferta da própria vida. A Páscoa como passagem da morte para a vida nova. Jesus aproveitou também do memorial. Memorial é viver no presente um evento passado como se fosse naquele mesmo momento. Jesus aproveitou também da palavra libertação. Fazer isto em memória de mim. Mas a Páscoa é para a remissão dos pecados, a liberdade da escravidão do pecado do homem, para que se torne novo. Então, libertação. Jesus também aproveitou da instituição. Deus mesmo, no livro do Êxodo, instituiu a Páscoa judaica. Jesus, Filho de Deus, vai instituir a Páscoa cristã. Uma novidade que não é tanto novidade, porque também se vivia na Páscoa judaica, é a partilha. Na Páscoa, tinha que partilhar. Na Páscoa, todo mundo se tornava generoso. Já ao instituir a Páscoa judaica, Deus mesmo disse a Moisés para transmitir ao povo: se alguma família não tivesse condição, a outra pode dividir com ela. Ou se um cordeiro fosse muito grande para a família, pode dividir com a família vizinha. Então, Deus mesmo pediu para o povo partilhar. E Jesus vai também aproveitar dessa partilha. A partilha do pão. Então, tomai e comei. Tomai e bebei. Vai dividir, vai entregar. E a partir daí, a Páscoa se torna a festa da partilha. A festa da solidariedade. Na Páscoa cristã, o povo lembra os acontecimentos memoráveis da história da salvação para que jamais sejam esquecidos. Então, quase as mesmas coisas que nós vivemos da Páscoa judaica e a Páscoa cristã. A novidade é a oferta de Jesus mesmo como oferenda a Deus e não mais como cordeiros.
esses acontecimentos se resumem na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para o povo judeu, foi a passagem da escravidão para a terra prometida, passando pelo deserto. Para nós, a Páscoa é a passagem da morte para a vida. É a celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Por isso, a cada ano, a celebração da Páscoa aviva e reaviva a lembrança e reforça a memória de tantas maravilhas que Deus faz na vida de cada um de nós. E o que nos ajuda a lembrar e viver isso é próprio a liturgia. Por isso, a Páscoa se torna o centro do ano litúrgico. A liturgia tem uma grande importância para vivermos as maravilhas de Deus na nossa vida. Na Igreja Católica, a liturgia educa e forma o povo para a vida cristã. Importante notar que o cristão não é apenas um carimbado com o selo de Cristo. Então, eu tenho o carimbo de Cristo e acabou a história. Não é suficiente ter o carimbo de Cristo. O cristão é, sobretudo, quem segue Jesus. O cristão não é aquele que segue uma ideia, uma ideologia. Não é aquele que segue um partido. É aquele que segue uma pessoa concreta chamada Jesus. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, na sua primeira carta encíclica, Deus Caritas Est, Deus é amor, nos lembrava próprio isso. No início da nossa história cristã, do evento cristão, não tem uma ideologia, não tem uma ideia, mas tem o encontro com uma pessoa concreta chamada Jesus, e esse encontro transforma a nossa vida e dá um novo rumo, um novo sentido à nossa história, transforma a nossa vida. Então, o cristão não é o carimbado com o selo de Cristo, mas aquele que segue Jesus. E seguir não significa ir atrás como um fã, mas é viver concretamente o estilo de vida de Jesus. Fazer como Jesus fez, viver como Jesus viveu. É esse que quer dizer seguir. É isso que nós chamamos de discipulado. Quem segue é o discípulo. Nós somos discípulos de Jesus. Particularmente na Semana Santa e especialmente no Tríduo Pascal, a liturgia educa para nos decidirmos a viver a Páscoa de Cristo na vida cotidiana. Não só celebrar um momento e acabou a história, esperar a outra festa, mas viver a Páscoa a cada dia. Eu tenho o costume de desejar Feliz Páscoa para todo mundo e todo mundo se apavora, se assusta. A Páscoa é para ser celebrado a cada dia. Então, Feliz Páscoa não é um desejo de você morrer, mas é um desejo de você viver como discípulo de Jesus, celebrar a vida com Jesus e em Jesus. É a passagem de Jesus em nossa vida e em nosso tempo. Essa que é a Páscoa. Páscoa, passagem de Jesus na nossa vida e em nosso tempo. Jesus continua passando pela nossa vida, pela nossa história, pelas nossas casas. Agora, cabe a nós aceitar e acolhê-lo ou deixá-lo passar. Então, a Páscoa se concentra na grande semana, na Semana Santa, na semana autêntica, a semana que nós iniciamos hoje. A última semana da Quaresma é chamada de Semana Santa.
Começa com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, que nós estamos celebrando hoje, e se estende por toda a semana até o Domingo da Ressurreição do Senhor. Então, Semana Santa, de Domingo de Ramos ao Domingo da Ressurreição. É uma semana. São 7, na verdade, 8 dias. São dias em que a liturgia segue, passo a passo, os últimos acontecimentos da vida terrena de Jesus. Poderemos ver, se nós tivéssemos condição e oportunidade, podemos acompanhar as celebrações, as leituras, sobretudo o Evangelho. Nos ajuda a entender. Já amanhã, a liturgia, o Evangelho, nos convida à unção de Betânia, onde Jesus foi ungido, mas também onde os judeus decidiram de matar Jesus a partir daquele momento, a partir daquele evento. É importante, podemos acompanhar. Páscoa é tudo isso. Nós somos convidados a seguir os passos de Jesus. A Semana Santa visa recordar a paixão de Cristo, desde a sua entrada messiânica em Jerusalém, Domingo de Ramos, passando por seus sofrimentos, até a sua gloriosa ressurreição. Nós não podemos nos comportar como simples espectadores que vão à igreja para ver o espetáculo, ou assistem hoje, visto que todo mundo não pode vir na igreja, assistem aos eventos, se comovem e depois acaba a história. Nós não somos espectadores. Nós não vamos assistir a um jogo de futebol, mas vamos viver um momento importante da vida de Jesus e da nossa vida. Nós não podemos viver tudo isso dessa forma. Não se trata de um teatro para admirar. Aliás, muitas das chamadas encenações da paixão não passam de espetáculo. Este pode até comover a plateia, mas não chega na vida do dia a dia, não chega aos corações. A Páscoa de Cristo é a nossa Páscoa hoje, aqui, onde nós estamos. A Páscoa de Cristo não foi um momento e acabou. Não foi um momento que nós relembramos. É a nossa vida, a vida cristã inteira. Então, essa Páscoa, comemorada na Semana Santa, é vivida de modo autêntico e especial no Tríduo Pascal. O mistério pascal de Jesus é o conteúdo essencial e insubstituível da fé cristã. Por isso, todo ano litúrgico é celebração da Páscoa. Todo dia é celebração da Páscoa. Jesus mesmo nos lembrou essas palavras, que São Paulo nos recordou muito bem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Todas as vezes que o celebramos, lembramos dele, vivemos a Páscoa até que ele venha. Contudo, o tempo pascal começa com o Tríduo Pascal. A Páscoa é celebrada a cada dia. Todos os dias celebramos a Páscoa. Mas o tempo pascal começa com o Tríduo Pascal. A diferença é bem clara. Páscoa todos os dias, tempo pascal a partir do Tríduo Pascal. O Tríduo da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, o Tríduo Pascal começa na Quinta-feira Santa, à tarde, na missa da Ceia do Senhor, que muitas vezes nós chamamos da missa do lava-pés.
O lava-pés, liturgicamente, é facultativo. E, de fato, este ano, como o ano passado, não teremos esse momento simbólico que é o lava-pés. É importante, sim, mas a celebração é da ceia do Senhor. É durante a ceia que o Senhor lavou os pés, não durante o lava-pés que ele instituiu a ceia. Então, tem que entender o sentido verdadeiro. Começa com a missa da ceia do Senhor na quinta-feira santa. Então, quinta-feira de manhã, estamos ainda na quaresma verdadeira. A partir da tarde, a partir da celebração da ceia do Senhor, entramos na Páscoa já, no tríduo pascal. E, nesse tríduo pascal, iniciada na missa da ceia do Senhor, temos também a celebração da paixão do Senhor na sexta-feira santa. E temos o sábado santo, a grande vigília, a vigília pascal, a vigília das vigílias, o momento em que somos convidados a relembrar toda a história da salvação e a vivermos essa história da salvação como se estivesse acontecendo hoje. São 3 dias para celebrarmos a Páscoa. A Páscoa acontece nesses 3 momentos, ou nessas 3 dimensões. São 3 dias para celebrar o acontecimento gigantesco, maravilhoso da Páscoa. Não são celebrações isoladas. Então, quinta-feira, sexta e sábado são uma única celebração vivida em 3 dimensões, em 3 momentos importantes. Não esqueçamos disso. O tríduo pascal não é também uma preparação para a Páscoa. Então, o tríduo nos prepara para a Páscoa. Não, o tríduo pascal é já Páscoa. É celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É a própria Páscoa, que é celebrada em 3 dias. Então, uma breve visão de conjunto do tríduo pascal. Primeiro, quinta-feira santa. Foi a ceia pascal judaica que Jesus celebrou com os seus discípulos, seus apóstolos. E no final desta ceia, ele instituiu o mandamento do amor. Nesta celebração, temos 3 grandes instituições, mas 2 se destacam mais ainda. A instituição da Eucaristia, e Jesus deu mandato aos seus apóstolos darem continuidade a esta instituição, a esta celebração. Então, a instituição do sacerdócio ministerial e a instituição do serviço, através do gesto concreto do lava-pés. O dia do padre não é do dia 4 de agosto, é o dia em que celebramos o padroeiro dos padres. O dia do padre, o dia do sacerdote, a festa do sacerdócio é na quinta-feira santa. Não é na festa de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney é o padroeiro dos padres. Então, se vive um momento importante lembrando o seu padroeiro. Mas a instituição do sacerdócio é próprio na quinta-feira santa. Com Jesus tudo se torna novo, com o amor. A primeira coisa que vamos lembrar, além do sacerdócio, é o lava-pés. Este ano não teremos o lava-pés simbólico, concreto, mas o momento importante continua existindo. A importância não é tanto o fato de jogar água nos pés, mas é viver o que Jesus ensinou a viver. Vocês me chamam de mestre e senhor. Tem razão, eu sou de verdade mestre e senhor. Eu que sou mestre e senhor, lavei os pés de vocês. Então vocês também têm que lavar os pés uns dos outros. Vocês têm que continuar fazendo isso.
vocês têm que servir. Por isso, o serviço é muito importante. O lava-pés simboliza o amor com que Jesus se colocou a serviço da salvação do povo. O Mestre e Senhor lava os pés, coisa nunca vista. É uma grande novidade, porque é o discípulo que lava os pés do Mestre, do seu Senhor, e não o contrário. Este ato de Jesus não é sinal da humildade que ele tem e manifesta, mas é o sinal do amor que leva Jesus a servir aos irmãos. O gesto do lava-pés é o sinal do amor que leva a servir aos irmãos. O avental, a veste que Jesus coloca, o Evangelho diz que ele tirou a roupa e colocou um lençol, um avental. O avental é o sinal do serviço. Não sei se alguém lembra ou sabe, nós que somos grandes conhecedores da liturgia, a estola que o padre usa é o símbolo próprio do avental, é o símbolo do serviço. Por isso, a estola é o símbolo do sacerdócio. Então, Jesus usou esse lenço como elemento fundamental. O padre, usando, se coloca a serviço dos outros. Então, estola e avental têm o mesmo sentido. É o sinal, o símbolo do serviço. Não é o símbolo para ser servido. O avental de quem se põe a serviço. Nós todos somos convidados a nos colocar a serviço dos outros. Por isso se fala da diaconia. O diácono não é necessariamente aquele que é ordenado, mas é aquele que serve. Então, o trabalho do diácono é servir. Por isso, não pode ser padre sem ser diácono. E todo cristão, vivendo o seu sacerdócio batismal, é convidado a viver essa diaconia, esse serviço a cada dia. Assim Jesus fez, assim também devem fazer os seus discípulos. Jesus dá um novo significado ao serviço entre os irmãos. Agora não tem mais mestre e discípulo. Todos somos iguais. Todos temos que nos servir um ao outro. Outro elemento, a Eucaristia. A Eucaristia é a celebração da entrega de Jesus pelo povo. O gesto de comer o pão e beber o vinho consagrado é o sinal que faz acontecer na missa a entrega de Jesus na cruz. Jesus se entrega totalmente. E essa entrega foi consumada próprio na cruz. A maneira é diferente, mas a entrega é a mesma. Essa é a nova ceia da nova aliança. Então foi a última ceia de Jesus com seus discípulos e ao mesmo tempo é a primeira ceia do Novo Testamento, da nova aliança, do novo povo, de cada um de nós. Então, Quinta-feira Santa, instituição do sacerdócio, instituição do serviço, instituição da Eucaristia. Sexta-feira, a quinta-feira, a entrega que Jesus viveu. Tomai e comei. Isto é o meu corpo, tomai e bebei, este é o meu sangue derramado por vós. Esse sangue derramado foi concretizado próprio na cruz. E é esse momento que nós vivemos na Sexta-feira Santa. Nesta celebração da Sexta-feira Santa, elemento central é a cruz. A cruz é o grande serviço prestado por Jesus em favor do povo de Deus. É o sinal do amor que se entrega. Não representa apenas a morte de Cristo. Ela representa o amor com que Jesus se entregou. A cruz é a expressão do extremo a que pode chegar quem ama.
O amor anunciado na Quinta-feira Santa se celebra na Sexta-feira Santa, na cruz. A cruz e a morte são símbolos visíveis para todos da oblação, da entrega total, do dom total de Cristo pelo resgate da humanidade, pela salvação de todos, e isso por amor. Para Jesus, o amor é muito mais importante que a cruz e a morte. O crucifixo encerra o significado de Jesus fixado na cruz. Porém, se Jesus ressuscitou, por que tanto destaque para o crucifixo nas igrejas, nas casas, nos pescoços? Se Jesus ressuscitou, a cruz tem sentido ainda? Por que nós damos destaque à cruz nas nossas igrejas, nas nossas casas, até nos nossos pescoços? É para lembrar permanentemente que o ressuscitado é o mesmo que foi crucificado, não é um diferente. Quem ressuscitou é aquele que morreu, que foi crucificado, que foi morto, que foi sepultado. Jesus, fixo na cruz, ressuscitou sem querer apagar da memória o sofrimento. Lucas nos ajuda a entender isso no capítulo 24, de 13 a 35, o relato dos discípulos de Emaús. Ele explicou, através da Escritura, como o Filho de Deus, o Cristo, devia morrer e ressuscitar. Então, ele devia morrer, e o mesmo que morreu, ressuscitou. Por isso, todas as vezes que Jesus se apresentava, aparecia aos seus discípulos, o que ele apresentava? Os sinais da cruz, as marcas da cruz. E isso é muito importante. O crucifixo, portanto, é simplesmente um símbolo pascal que anuncia que o sofrimento é provisório, porque logo ressurgirá a vida. Então, Sexta-feira Santa, sinal principal é o crucifixo, sinal do amor de Cristo. Amor celebrado na quinta-feira e consumada na Sexta-feira Santa. Jesus se entrega totalmente por amor por nós. Por isso, o crucifixo é importante. Aquele que foi crucificado é aquele que ressuscitou. E quando que ele ressuscitou, nós celebramos a ressurreição na noite de sábado para domingo. Então, sábado santo é o sábado da vigília pascal. E vigília é a atitude de quem está acordado, esperando acontecer alguma coisa importante. O terceiro momento da Páscoa é celebrada na esplêndida vitória da vida recuperada e repartida em abundância. É a celebração da ressurreição. Pela ressurreição, a Páscoa está completa. Entrega, consumação e ressurreição. A ressurreição não se trata apenas de um cadáver que se tornou a viver, que voltou a viver, mas é sobretudo a vitória da vida sobre a morte. A vitória do pecado, do amor, sobre o pecado. É o cumprimento definitivo da promessa de salvação feita pelo Pai. É a confirmação de todo o mistério de Jesus em sua vida, pregação, perseguições, morte, sepultura e exaltação. Então, Páscoa é passagem da morte para a vida, passagem do pecado para a vida nova em Cristo. Então, resumindo a nossa Páscoa, a Páscoa de Jesus, celebrada no Tríduo Pascal. No Tríduo Pascal se resumem os eventos importantes da nossa vida e se reúnem as três dimensões da Páscoa que enfocamos em 3 dias. Então,
três dimensões de uma celebração celebradas, enfocadas em 3 dias. Páscoa é a dimensão celebrativa, na Quinta-feira Santa. Dimensão dolorosa, na Sexta-feira Santa, e a dimensão gloriosa, na Vigília Pascal, na Ressurreição, no Sábado Santo. Dimensão celebrativa, na Quinta, dimensão dolorosa, na Sexta, e dimensão gloriosa, na Ressurreição, no Sábado Santo. Então, são 3 dias, 3 celebrações. Mas são 3 Páscoas? Será? Visto que falamos que a Páscoa se celebra em 3 dias, são 3 Páscoas? Não. A Páscoa é uma realidade única, mas tão grande, que envolve 3 grandes celebrações. O Tríduo Pascal é o distintivo, a identidade da liturgia cristã católica. Daí, a Igreja insistir que só celebra a Páscoa inteira quem participa nas 3 celebrações do Tríduo Pascal. Então, participou só da Quinta e o resto nada, você não celebrou a Páscoa inteiramente, celebrou só uma parte. Participou só do sábado e o resto não viveu, você não participou da Páscoa, você não viveu a Páscoa inteiramente, viveu a Páscoa de uma parte. Muitas vezes, nós, povo, participamos da Sexta-feira Santa, porque é a questão mais dolorosa, o resto não participamos. Quinta-feira, quase ninguém. Sábado, às vezes, quase ninguém. Mas sexta-feira, tem a cidade inteira que se reúne. A Páscoa é celebrada nas 3 dimensões, não só na Sexta-feira Santa. Então, pensemos nisso neste ano e participemos das 3 dimensões da nossa Páscoa. E a nossa Páscoa hoje, qual é o aspecto mais importante e relevante da Páscoa para nós hoje? Aqui, em Macapá, no Zerão, na Universidade, no Marco Zero, aqui nessa Zona Sul, nesse meio mundo, nessa Amazônia, qual é o aspecto mais importante e relevante da Páscoa para nós hoje? Primeiro elemento, o memorial. Relembrar ou trazer à memória, que o grego chama anamnesis. São Paulo nos ajuda a entender isso na primeira carta aos Coríntios, 11, 24 a 25. Páscoa é memorial, é relembrar. Então, o memorial não é só para os judeus, mas também para nós. O amor de Deus revelado em Jesus no sacrifício pascal. Páscoa é o memorial, é o amor de Deus revelado em Jesus no sacrifício pascal. Páscoa, paixão, morte e ressurreição. Dimensão celebrativa, dimensão dolorosa e dimensão gloriosa. Desse modo, a ceia do Senhor que celebramos hoje e a cada dia é uma lembrança permanente dele e deste evento glorioso realizado no cenáculo antes da sua paixão. Nós vivemos a cada dia esse mesmo evento, esse mesmo momento que Jesus viveu com os seus discípulos. Não estamos só lembrando um evento passado, mas nós vivemos a cada dia como se estivesse acontecendo próprio naquele momento. Então, primeiro, Páscoa memorial, celebração, revelação do amor de Deus em Jesus. Segundo, Páscoa, celebração do amor. São João nos ajudou a entender muito bem. Jesus, antes da Páscoa, sabendo que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E é isso que nós celebramos. Páscoa é a celebração do amor. É por isso a afirmação de Jesus: desejei muito comer esta Páscoa com vocês antes de ser sacrificado, antes de morrer.
Lucas 22, 14 a 23. É o raconto de Lucas da instituição da Eucaristia. E essa afirmação encontra sentido pleno na comunhão que nos vincula, que nos liga uns aos outros e a Deus. Consequências da Páscoa do cristão. Hoje, se nós vivemos a Páscoa como celebração e revelação do amor de Deus, como celebração do amor, como uma comunhão com Deus e entre nós, como a vivência a cada dia do evento que Jesus viveu naquele tempo. Quais são as suas consequências na nossa vida hoje? Quando celebramos a Páscoa de Jesus, celebramos também a nossa Páscoa, a Páscoa do cristão. Páscoa, por isso, passa a ser certeza de vida plena, nova e verdadeira, na prática e vivência do amor. Todas as vezes que nós praticamos o amor verdadeiro, o amor pleno, nós estamos vivendo, celebrando a Páscoa. Isso é muito importante. O amor é capaz de mudar cada pessoa. É capaz de mudar a sociedade. Por isso que é importante a celebração da Páscoa. Celebrar a Páscoa é ter garantia que Cristo, vencendo a morte e o pecado, é capaz de eliminar os nossos pecados através de seu sacrifício único e verdadeiro, dá sentido ao nosso ser cristão. Por isso, a nossa Páscoa é também a passagem de inimizade para a amizade profunda com os outros, no vínculo da caridade, de São Paulo. Páscoa é a passagem da inimizade à amizade. Então, não podemos celebrar a Páscoa, não podemos celebrar a Eucaristia e ter inimigos. É só assim que a nossa vida se tornará Páscoa para todos. Este é o real sentido da Páscoa. Deus em Cristo, incluindo cada um de nós em sua família. A comunhão à mesa relembra a comunhão com o Messias, o Redentor da humanidade, que chama os pecadores ao arrependimento e à fé. O Redentor que nos chama para a família de Deus. Portanto, somos convidados a conservar a unidade do Espírito e praticar o amor fraterno no vínculo da paz. Como vamos viver esta Páscoa este ano? Com as nossas limitações, com a situação que estamos vivendo. Não é fácil. Estamos vivendo um momento difícil, com várias limitações. Muitos irmãos, como podemos perceber, crucificados, sofrendo, vivendo a sua Páscoa. Nós somos convidados a manifestar esse nosso amor, essa nossa solidariedade, a viver no vínculo do amor, da caridade. Somos convidados a participar desses momentos importantes, que seja a partir das nossas casas ou participar presencialmente. O ideal seria estarmos juntos e celebrar a nossa alegria. Mas se não dá para todo mundo, pelo menos poder acompanhar e viver esse momento como se estivesse acontecendo hoje. Que nós possamos aproveitar melhor estas oportunidades, essa Semana Santa, para nos aproximar mais de Cristo e nos arriscar no amor fraterno. Viver o amor é um risco que nós assumimos, é um desafio que nós enfrentamos. Que Deus nos ajude a enfrentar esse desafio. Vivamos uma ótima Semana Santa e que possamos nos preparar verdadeiramente para viver a nossa Páscoa. Vou deixar uns 5 minutos de reflexão pessoal, depois vamos fazer a nossa oração final.
neste momento. Eu convido todos a ler o Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 20, nesses dias, e participar ativamente das celebrações. Quem tem condição, participe presencialmente de todas as celebrações, de segunda às 18 horas, terça às 18 horas, quarta às 18 horas, quinta às 18 horas, sexta às 15 horas, e às 18 horas vamos viver uma via sacra só transmitida, e sábado às 18 horas também. Então vamos viver este momento importante para podermos viver a nossa Páscoa, entender melhor o sentido da Páscoa e sermos também Páscoa na vida dos outros. Ser sinal visível da presença de Cristo na vida dos nossos irmãos. Aproveitar também para rezar por todas essas pessoas que estão precisando de nós. Uma oportunidade também para viver a nossa caridade, a nossa solidariedade. Percebemos que uma das palavras importantes da Páscoa é partilha. Então, o nosso vizinho não tem nada para comer, podemos dividir o que nós temos, para que o vizinho não passe esse momento com fome. Então, é isso que nós somos convidados a fazer neste momento. Sejamos generosos, vivamos a Páscoa e que Deus nos ajude, nos dê a força para podermos enfrentar com serenidade esse momento importante e viver a Páscoa com mais alegria e mais força, mais felicidade, para que nós cristãos não desanimemos, não percamos a esperança. Somos e sejamos sinais dessa esperança no meio desse mundo que está vivendo tanta tristeza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito obrigado e boa meditação para todos.